Glória a Deus. Diga aleluia. Eu não sei se você já fez isso, mas cumprimente o jovem que está do seu lado e diga para ele que bom que você veio nessa reunião. Glória a Deus. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. E você que é solteiro, logo, logo o casamento vai chegar para você. Glória a Deus. Você está feliz nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Eu gosto de começar a mensagem dessa noite. E o tema dessa noite é realinhando as prioridades. Abra sua Bíblia comigo lá no profeta Ageu, capítulo 1, versículo do 1 ao 11. E eu creio que Deus vai marcar a sua vida poderosamente depois dessa mensagem. O livro do profeta Ageu, capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao verso 11, diz assim: quem achou, diga amém. Amém. Quem não trouxe Bíblia, diga misericórdia. Profeta Ageu, capítulo 1, verso 1, diz assim: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo, versículo 2: assim fala o Senhor dos exércitos. Cadê os pentecostais aqui nessa noite? Aleluia. Todas as vezes que a Bíblia fala assim, ó, assim diz o Senhor dos exércitos, você pode preparar que algo poderoso vai acontecer. Então, escuta bem o que vai dizer: assim diz o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerarmos o vosso passado. Versículo 6: tendes semeado muito e colhido pouco, comeis, mas não chega para se fartar. Em outras palavras, você leva a comida lá para o céu, mas acaba antes que o povo fique saciado. Bebeis, mas não dá para saciar. Vestimos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquitel furado. Em outras palavras, no bolso furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Verso 9: esperastes muitos, e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro o despecei. Porque, diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passado que cada um de vós corre por causa das suas próprias casas. Ou seja, o povo está correndo atrás das suas próprias casas. Por isso, os céus sobre vós retém o seu orvalho. Em outras palavras, os céus está fechado. Trabalha e não vê fruto. Versículo 10: por isso, os céus sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o cereal, e sobre o vinho, e sobre o azeite, e sobre a terra que produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Diga amém. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, a tua palavra que é tão importante, a tua palavra que é vida, que transforma as nossas vidas. Tua palavra é a coisa mais importante aqui nessa noite. Nós declaramos que a tua palavra entrará nos nossos corações e terá fruto. E esse fruto vai permanecer para sempre, em nome de Jesus. Senta um pouquinho, em nome de Jesus, mas pode sentar dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que esse ano é o ano da multiplicação na sua vida. Amém. E o ano de Deus te levar para o próximo nível. O próximo nível seria aquele que está solteiro casar, amém. Aquele que não tem um carro comprar a sua casa, aqueles que não podem ter filho esse ano, chegaria e ter um filho, diga amém por isso.
O desejo de Deus é te promover, te levar para o próximo nível. Mas antes de Deus te promover e te levar para o próximo nível, Ele vai realinhar algumas coisas na sua vida. O contexto histórico, se você puder me dar licença, prestar atenção no que eu vou te falar agora, aqui é um pouquinho após o rei Nabucodonosor sequestrar o povo. 70 anos o povo é exilado ali na Babilônia. E imagine comigo, 70 anos o povo está escravizado. Porque Babilônia era o seguinte, ela vinha, pegava o povo e tirava da sua terra. Babilônia, rei Nabucodonosor, passou como um rolo compressor sobre o povo de Israel. Ficaram 70 anos escravizados. E aqui, quando nós chegamos no profeta Ageu, passaram-se 70 anos e o povo é liberto. Aí nós vemos o Império Persa. O Império Persa era diferente dos babilônios. O que acontecia com os persas? O rei permitia que eles voltassem para suas casas, poderiam ter filhos, construir, ou seja, adquirir riqueza. Diferente dos babilônios que vinham e sequestravam todo mundo, queimava, matava os filhos, destruía tudo. E é diferente. E aqui nós chegamos 70 anos depois, em Ageu, quando o povo retorna. Tanto é que alguns salmos foram escritos durante ali o período babilônico, que eles estão escravizados e eles cantam ao Senhor. Eu não sei se você sabe, mas 1 milhão foi onde os babilônicos sequestraram 1 milhão de pessoas, cerca de 1 milhão. É muita gente. Eu quero dizer, vai ter muita gente na sua célula esse ano também. Aleluia! Nós vamos saquear esse ano o império das trevas também. Depois de 70 anos, imagina, você passar 70 anos numa terra, o povo acostumou, o povo ali estava na Babilônia, alguns tinham casas, outros adquiriram riquezas, e cerca de 42 mil retornam à sua casa, a Jerusalém, porque Deus tinha estabelecido. Deus estabeleceu Jerusalém para que o povo tivesse lugar para morar, ali onde Deus falaria. Jerusalém, em outras palavras, era um lugar especial na época. Hoje a igreja é um lugar especial de Deus. E a primeira coisa, e a primeira missão que o povo tinha que ter na época era restabelecer o templo, reconstruir o templo. Neemias lembra lá das muralhas, Neemias teve a missão de reconstruir os muros de Jerusalém. Nós vemos aqui nesse período aqui que o povo é responsável de construir o templo. E a primeira coisa que eles começam a reconstruir é o altar de holocausto. O que aponta o altar de holocausto para nós essa noite? O meu e o seu coração. Não adianta nada ter o pão da presença, ter o altar do holocausto. Nós bem sabemos que agora o sacrifício já foi aceito. Quem foi o sacrifício que foi aceito? Jesus do Calvário. Lá na cruz foi aceito o sacrifício. Existe um problema aqui, que muitos de nós queremos ter o lugar do holocausto, queremos sacrificar alguns no Velho Testamento. Só que agora a aliança mudou. Agora o altar aonde Jesus tem que permanecer é no meio do seu coração. Jesus entrou na sua vida, então o altar foi restabelecido. O contexto aqui é que Ageu é um profeta que ele foi levantado. Eu creio que em tempos como esse, muitos profetas são levantados. E se você está aqui nesse culto me ouvindo, você é esse profeta que Deus foi levantado. Nós vemos que o profeta Ageu, ele não é um profeta que vai falar de pecado, igual o profeta Natan. Falou, você fez coisa errada, vai vir como juízo contra você. O profeta Ageu não é esse, que vem falar de grandes coisas, de falar de pecado. Tem irmãos que gostam, né? Esse dia teve um irmão que foi numa igreja de revelação, que hoje tem igreja para tudo que é lado. E ele foi numa igreja de revelação, e o pastor falou, vem aqui na frente que eu vou revelar. Aí fez uma fila. Aí nessa fila o pastor falou, mas aquele que tiver pecado vai morrer hoje. Aí o irmão falou, vamos sair porque a revelação não é mais para mim. Diga misericórdia. Então o início aqui começa com uma obra destruída, o povo tem que reconstruir o templo, e vai se passar anos, eles lembram do templo de Salomão, onde a glória que Deus tomou, encheu. Só que no meio do caminho, aí a coisa complica. 16 anos passaram, quando eles estabelecem o firmamento,
Todas as vezes que você quer estabelecer algo em Cristo Jesus, haverá oposições, haverá uma luta contrária, haverá guerras. E aí, durante esse período que o povo vai restabelecer o templo, o que acontece? É um cenário que Deus levanta Ageu e diz para o povo: ó, a casa do Senhor está apainelada. Eles começaram a ter Netflix, ter um bom sofá. O povo judeu começou a se envolver com as coisas desse mundo, e eles esqueceram da coisa mais importante, que era reconstruir o templo. E aí o profeta Ageu surge na hora com uma voz profética, dizendo: ó, as suas casas estão bonitas, você tem o que comer, você tem o que vestir, mas e a casa do Senhor? Nós sabemos que agora na nova aliança, Deus não habita no meio do prédio, Deus habita no meio onde tiver 2 ou 3. A Bíblia diz que quando houver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, o que aconteceria? Ele estaria. Ou seja, agora o templo não é mais necessário, agora a igreja é necessária. Agora a igreja é a coisa mais importante. É interessante que eu fui estudar. Se você pegar o símbolo do nome de Ageu, Ageu significa festa. Fala para o irmão que está do seu lado: você está inserido numa grande festa. Eu estava conversando com a minha esposa, eu preparando essa mensagem, porque primeiro eu prego para ela, para depois pregar para vocês aqui. E eu acho engraçado que todas as vezes que tem pandemia, que tem alguma coisa errada, Deus levanta um homem de Deus em resposta. Ageu é levantado para falar para o povo: ei, vocês não estão entendendo, existe uma grande festa que nós estamos inseridos, que é a igreja do Novo Testamento, que é a coisa mais importante. Ageu fala, não fala sobre pecados escandalosos, não confronta o pecado, mas o povo dizia: ah, pastor, ainda há muito tempo. No versículo, infelizmente tem jovens que estão aqui reunidos semana após semana, e eles dizem para nós: daqui a muito tempo, tem muito tempo para me servir ao Senhor. Pergunta para o jovem que está do seu lado: quem te diz que você tem amanhã? Ninguém aqui nessa reunião de culto de jovens pode me afirmar com certeza que vai acordar amanhã. É verdade. E o nome disso chama adiamento. Amanhã eu faço, amanhã eu sirvo ao Senhor. Ou seja, o povo estava passando por uma luta de adiamento. O templo estava em ruínas, era apenas o reflexo de um coração em ruínas. E todas as vezes que não damos o total direito daquilo que Deus nos chama para fazer, que a casa é a coisa mais importante. Jesus morreu pela casa, Jesus morreu pela igreja. Fala para o irmão que está do seu lado: Jesus morreu pela igreja. A passagem que nós vemos aqui que agora, que o templo que Israel precisava reconstruir, aponta para o Cristo verdadeiro, que é o templo. Agora Cristo verdadeiro é o templo. O templo, em outras palavras, é a presença definitiva dentro do homem. Agora nós não precisamos ir em templos, Jesus mora dentro de nós. E isso, o que aplica a nós a isso? É que antes de Ageu falar de construção, Deus está falando que é de coração. E aí, irmão, eu quero te dizer, quando eu enveneno o coração, aí já era. Quantas pessoas estão servindo ao Senhor, mas porque o coração azedou, as coisas não saíram como ele queria, e azedou. A gente está falando aqui para nós, com o olhar do Novo Testamento, não é em relação a construir templo ou fazer sacrifício, porque o sacrifício já foi aceito. Há 2000 anos atrás o sacrifício foi aceito e foi suficiente. Mas e para nós agora no Novo Testamento? Existe um inimigo que quer nos distrair, chamado adiamento. Amanhã eu sirvo, pastor. Amanhã eu faço. Amanhã eu lidero uma célula. Amanhã eu faço corte. Amanhã. Quem te garante que você vai ter amanhã? Então o tempo para servir ao Senhor é hoje. Não podemos dizer que vamos servir ao Senhor. Não podemos falar: amanhã eu acordo e vou liderar uma célula. Amanhã eu vou para o próximo nível. Se você tiver que adorar com todo o seu coração, com toda a sua alma, hoje é o dia de você fazer isso. Perdemos aquilo que é prioridade quando a casa de Deus não se torna prioridade.
Ah, pastor, onde você lá vem com você com esse negócio? Onde está isso na Bíblia? Vamos lá em Timóteo, capítulo 3, verso 15. Para que se eu tardar, fique ciente de que como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. O que é a casa de Deus? A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O inimigo sempre vai lutar para que você não gaste tempo com a casa de Deus. E a distração é o nosso maior inimigo hoje. Dizendo em outras palavras, quando eu for mais velho, eu vou servir a casa. Quando não, agora eu estou muito novo, sou adolescente. Quantos nós não escutamos falando, eu vou aproveitar a minha vida? E mal você sabe que Jesus, a coisa mais importante para Jesus era a casa. Ele era apaixonado. E a casa é o quê? É a igreja, é a noiva. Eu quero te dar 4 pontos aqui importantes que eu acho que o profeta Ageu destaca, que cai no meu colo e no seu colo para esse ano, porque esse ano é o ano do próximo nível na sua vida. Eu não sei se você entendeu o que eu li, mas o fato deles não priorizarem a casa ou estarem envolvidos com outras coisas, aquilo que eles faziam não fluía. Eles plantavam e não frutificavam. Os céus estavam de bronze. Ah, pastor, mas não tem céu de bronze no Novo Testamento. Quando não nos importamos com as coisas de Deus, Deus nos deixa de lado, diga misericórdia. Primeiro ponto que nós vemos com o profeta Ageu é que é possível estar no ambiente de Deus e ainda assim viver com prioridades erradas. Tem muita gente que está aqui nesse exato momento do culto, está pensando numa cervejinha que ele poderia tomar depois do culto. Meu Deus! Me desculpa dizer, cadê os pentecostais aqui nessa noite? Tem gente que está aqui no culto e não vê a hora de acabar, nem crente você é. Porque se você vem para a casa de Deus, reunir com a família de Deus, aqui é o lugar mais importante da sua vida. Aleluia! O problema é que nós perdemos as prioridades. Achamos que reunir no culto é qualquer coisa. E eles espiritualizam dizendo, não há tempo, líderes, olha aqui para nós. Muitos vão chegar dizendo para nós, não é tempo ainda, vocês estão muito animados. Quantos eu já não ouvi falando, espera um pouquinho, pastor. Quem disse que nós temos tempo? Quem falou para nós? Deus revela que o problema não era tempo, mas era o coração. Tem gente que está do seu lado, mas ele queria estar longe. A Bíblia diz que as casas apaineladas falam de conforto, investimento pessoal e foco em si mesmo. Eles estavam olhando para o seu próprio umbigo. Deus não condena o fato de eles estarem em casa, mas denuncia o fato do templo e das ruínas. Ou seja, vocês estão abandonando o que é prioridade. A igreja é prioridade, irmão. A sua família em Jesus Cristo é prioridade. A sua célula é prioridade. Aí vem os mais velhos e falar, família em primeiro lugar, depois igreja. Tem uma pirâmide. Família em primeiro lugar, depois igreja, depois trabalho. E agora escuta o que eu vou te falar, que é profeta para a sua vida. Família não é sua prioridade, é sua responsabilidade. A igreja está acabando com a minha vida, mas você não canta isso? Quem cantar é fácil. Eu duvido quando o seu líder de célula chama com um compromisso, você vai. É verdade. É Aí forte. estamos juntos, até que ele não te contrarie. Até que ele diga, não é para fazer. Não quero desse jeito. É verdade. Quando te tira do conforto, irmão, evangelizar, nós vamos subir esses morros, vamos ganhar uma aula, Jesus, não, pastor, é confortável demais. Não fomos chamados para viver uma vida confortável. E se você quer conforto demais, você perdeu a sensibilidade da prioridade. Prioridade, Jesus não aceita o cenário espiritual, ele é o centro da existência. Às vezes nós perdemos, o que Ageu 1, versos 2 e 4 diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, ainda não veio o tempo, ou seja, há muito tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Porventura, é tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas. Pergunta para o professor que está do seu lado, depois de Natal e Ano Novo, como está a sua célula?
Eu não sei se você sabe, mas não precisou nem passar a virada, um líder de célula me mandou mensagem falando, pastor, quero abandonar a pastinha. Sabe o que aconteceu? Perdeu prioridade. Perdeu a prioridade. O que Satanás quer fazer? Tirar a prioridade. Prioridade da casa, dos irmãos. E à medida que você vai envelhecendo, você vai perdendo o foco. O foco da coisa mais importante. Jesus morreu pela casa. Se Jesus morreu pela casa, que é a igreja é importante. Fala para a pessoa que está do seu lado, a igreja é importante para Jesus. Aqui você pode confrontar dizendo que, pastor, mas será que isso é a coisa mais importante? É a nossa missão. Nós fazemos parte disso. A gente está confrontando um espírito que há mais de 2.600 anos estava no povo, que hoje está no povo nosso. Diga misericórdia por isso. Segundo ponto, quando Cristo deixa de ser prioridade, a vida entra em um desgaste espiritual. Olha o que Ageu 1,6 diz: tendes semeado muito e colhido pouco, comeis, mas não vos saciais, bebeis, mas não vos fartais, vestis, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe e põe no bolso furado. Quantos aqui conhecem gente que trabalha o ano inteiro e não vê o fruto do trabalho? Perdeu a centralidade de Cristo. Ele está focado em faculdade, e nada contra essas coisas. Eu creio que você vai ser muito próspero ainda. Amém. Vou repetir para alguns que não entenderam. Eu creio que você vai ser próximo, muito próspero ainda. Mas não perca a centralidade de Cristo. Não é ausência de trabalho. Tem gente que nos acusa nessa igreja de céu. Vocês trabalham muito, vocês trabalham demais. De fato nós trabalhamos, mas nós trabalhamos com Cristo junto. Não é ausência de trabalho, é ausência de presença. É ausência de presença. Pastor, onde está isso na Bíblia? Nós vemos Neemias. Está aqui, passando Ageu. Nós vamos ver quando o profeta Neemias vai reconstruir os muros. Eles fazem aquilo que demoraria 20 anos. Alô? Demoraria 20 anos para reconstruir os muros. Sabe quantos dias eles fazem? Em 52 dias. Eu quero profetizar de coisas que demoraria 20 anos para acontecer na sua vida. Esse ano vai acelerar na sua vida. Às vezes nós estamos tão ruim em relação à fé, que quando o pastor fala que é o ano da multiplicação, as pessoas não têm fé. Elas torcem o nariz. Tem gente que não tem fé que o salário dela pode aumentar esse ano. Meu Deus. Vou profetizar, o seu salário pode aumentar esse ano. Aleluia! Mas pode ver, todos levantam a mão por isso. Que ele acha que é na força do braço dele que ele vai multiplicar. Olha o que eu quero te dizer nessa noite: que é quem nos garante que vai multiplicar é Jesus. Então é responsabilidade dele fazer a multiplicação. Às vezes você vai estar dormindo, vai estar trabalhando, e o que acontece? A multiplicação, que é um milagre, acontece instantaneamente na sua vida. É muito ruim quando nós estamos trabalhando ano após ano e não vemos o fruto do trabalho. Nós vemos aqui, vocês semeiam, vocês bebem, em outras palavras, eles comem e parece que a fome não é necessária, eles bebem, parece que não sacia, eles compram roupa, mas não encaixa, e no final do mês a Bíblia diz que quando eles vão colocar o salário no bolso, parece que o bolso está furado. Em outras palavras, sair da centralidade de Cristo. Fora de Cristo não temos nada. Tudo que temos vem dele. A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Fala para o jovem que está do seu lado: sem Jesus você não pode fazer nada. Esse ano a sua célula vai multiplicar. Aleluia! Vai ser coisa do seu braço, não. Jesus vai multiplicar essa célula por você. Aleluia! Assim diz o Senhor: estão chegando dias na sua vida que a escassez dará lugar para a abundância. Dias que você vai colher tanto que você nem plantou, porque assim será na força do braço de Jesus. Diga aleluia por isso. Terceiro ponto que nós vemos aqui é que a gente também diz que Deus nos chama a parar e refletir e realinhar o coração. Fala para o jovem que está do seu lado: acorda. Satanás
Satanás vai querer te distrair. E desculpa, aqui tem filho de muito crente, agora eu vou pegar você. O seu pai e sua mãe te levou até um certo patamar da realidade espiritual. E agora é a sua responsabilidade de caminhar os outros passos. Refletir para, em outras palavras, o que Ageu está dizendo? Ageu capítulo 1, versos 7 e 8. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. O Senhor não chega, Ageu não chega dando bronca, igual outros profetas. Olha, vocês vão morrer. Não, considera. 2 vezes ele fala considera. Considera, suba ao monte. Ele está indo devagar, aqui no Xarabacã. Suba no monte, ore, realinhe o coração. Está falando para nós essa noite. Trazei madeira de edificar a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não começa mandando construir nada. Ele começa sugerindo, considerando. Considera, líder de célula, a sua célula é importante. Considera, essa igreja que você está é importante. O seu pastor é importante. Alguns dão amém. Vou repetir, a sua igreja é importante. Considera. O profeta já não chega com os 2 pés, não. Ele fala, considera. Considera esse ano. Antes da mudança externa, precisa haver uma mudança interior no nosso coração. E desculpa, 2025 passou. Vai acontecer esse ano. Por isso que nós precisamos realinhar aquilo que estamos pensando. Ele não quer apenas obras. O Senhor Jesus quer o coração. Ele não quer um monte de fazer, vamos fazer, vai acontecer, não. Ele quer que realinhe o seu coração. Quantas pessoas estão com o coração em outros lugares? Ah, porque o fulano de tal faz assim, a fulano de tal faz assim, faz assado. Eu lembro que quando a minha esposa ficou doente, eu ouvi um pastor falando que eu ouvi eu escutava os médicos no YouTube e eu ia escutar os médicos da minha esposa. E aí o pastor me falou: quando você ficar escutando 2 médicos, você não vai escutar ninguém. Porque você só pode ter um médico. Então você vai lá e fica naquele médico, escuta aquele médico. E teorias contrárias você pode acreditar também. Quando você começa a ouvir várias vozes, você consegue ouvir voz nenhuma. É verdade. Você começa a avaliar, aquela igreja faz isso, a forma de identificar é aquilo. Não, o profeta Jesus está falando, considere o vosso coração. Vocês estão trabalhando, vocês voltaram, mas considere a igreja local que você está. Se Deus te colocou nessa igreja, é porque Ele tem um propósito na sua vida. A Bíblia diz sobre Marta e Maria, que Marta é criticada assim: considerai os nossos caminhos. Jesus diz em essência: Marta está ocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Jesus não critica Marta por servir, mas por servir sem centralidade. O problema não é a atividade, é a distração. Satanás vai querer te distrair esse ano. Tem alguns aqui que distraíram no teste. Sabe qual é o maior inimigo? Distração. Sabe qual é o maior inimigo dos líderes de treinamento? Se distrair. Cadê os solteiros aqui? Amém. Deus tem um casamento abençoado para você. Diga amém por isso. Amém. Mas o diabo vai querer te colocar uma distração. Um rabo de saia. Meu Deus. Uma mensagenzinha no seu inbox pode atrapalhar o resto da sua vida. Pode atrapalhar, foi distração. Marta está inquieta e preocupada com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só. Maria escolheu a boa parte. Onde Maria estava, gente? Alô, onde Maria estava? Na centralidade. Às vezes as coisas ruins que acontecem quer tirar você do foco, quer fazer com que te perturbar. Os dias ruins que acontecem na sua vida quer tirar você do foco. Mas eu quero te dizer nessa noite, a centralidade de Cristo tem que ser a coisa mais importante da sua vida. Quarto ponto para a gente orar. Quando Cristo volta a ser o centro, o céu volta a se mover na sua vida. Ah, pastor, mas o céu está fechado? Não.
O céu está aberto. Você pode falar para o irmão que está do lado, o céu está aberto. De vez em quando, às vezes passa uma sensação no meio do seu coração que o céu fechou. Quem aqui de vez em quando acha que o céu fechou? Mas o céu abriu lá em 2000 anos atrás sobre a cabeça de Cristo. E ele não fecha mais. Diga amém por isso. Só que tem um problema nesse meio caminho. Às vezes seu coração fecha. Não é que Cristo fechou o céu, é que o seu coração fechou. Às vezes estava fluindo, prosperando, a unção vinha, você cantava, as coisas aconteciam, você ia para uma célula, a coisa multiplicava, e de repente as coisas param de acontecer. O que isso é? Seu coração em algum momento desviou do caminho. A gente cantava uma canção antigamente, que o meu coração não se desvie do caminho, porque o nosso coração é problema. Quando o nosso coração começa a azedar, irmão, a coisa é complicada. Quando Jesus governa as nossas prioridades, o céu é liberado sobre a nossa cabeça. Eu não conheço nenhum lugar, em nenhum momento, que quando Jesus entra em cena, ou quando a coisa acontece, as coisas ficam paradas. Quando vinham as pessoas endemoniadas, quando chegava perto de Jesus, o que acontecia? Libertação. Quando o enfermo vinha, o que acontecia? Pessoas eram curadas. Eu quero declarar sobre a sua vida esse ano. Esse ano será um ano de muitos milagres na sua vida. Será um ano de muita multiplicação na sua vida. Deus vai multiplicar os seus bens. Deus vai multiplicar todas as áreas da sua vida. Você crê nisso que eu estou pregando nessa noite? Amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. A questão não é se o céu está fechado ou não. É questão se o nosso coração está conectado com a videira verdadeira. O problema nunca foi Deus ausente, foi Cristo deslocado. Perdemos aquilo que é mais importante. Irmãos, os melhores anos da sua vida ainda está por vir. A unção que vai fluir no futuro da sua vida, do seu ministério, da sua célula, está diante de você. Mas qual que é o projeto do diabo? É te distrair. É te distrair. Por isso, por causa de vós, Ageu capítulo 1, 10, 8. Por isso, por causa de vós, os céus retêm orvalho, e a terra retém os seus fluxos. Por causa da minha casa que permanece em ruínas. Ele não estava, pastor, mas nós vamos falar só da igreja. Não, a igreja é importante, mas a questão do coração. Enquanto cada um de vós corre atrás da sua própria casa, eles, em outras palavras, já estão falando, vocês priorizaram vocês mesmos. Tinha algumas células que poderiam ter multiplicado em 2025, sim ou não? Sim. Mas em algum momento o caminho se distraíram, perderam o foco da missão. Jesus, quando ele chega em determinado momento do seu ministério, que ele chama os seus discípulos e vai lavar os pés dos discípulos. Lembra dessa passagem? E aí Jesus vai lavar os pés, mas tem um sanguíneo lá hemorrágico, que meio distraído, o que ele diz? Opa, Jesus, o meu você não lava. Jesus fica nervoso e diz, se eu não lavar os seus pés, você tem parte comigo. É forte ou não? Aí eu te pergunto, a nossa prioridade para casa é a mesma coisa dos lavar os pés. Quando damos prioridade às coisas que Jesus dá prioridade, os céus estão abertos sobre as nossas cabeças. É assim como Pedro dissesse, como Jesus dissesse, né? Pedro, se você não permanecer em mim, em todas as áreas do seu coração, você não pode caminhar plenamente comigo. E quantos irmãos estão chateados com Jesus? Chateados com a casa, que é a igreja. Pastor, eu acho que deveria ser assim, sabe? Não, Jesus não morreu pela casa. A casa é a coisa mais importante. Realinhe o seu coração. Faça uma reunião na sua casa depois desse culto. Diga para a sua família, a casa é a coisa mais importante. Porque família é sua responsabilidade. A casa de Deus é uma das coisas mais importantes. Que nós aprendemos com Jesus a lavar os pés é que Jesus, para tudo, para tratar o coração antes da missão, ele tinha que tratar com Pedro, e tem que tratar com nós no começo do ano. Considerai os vossos caminhos. Pergunta para o irmão que está do seu lado, para onde você está indo, irmão? Radicais livres.
Igreja Batista Água Viva aqui de Mauá e as igrejas de baixo, para onde nós estamos indo? Edificar casa para Deus. Os encontros que fazemos, as celas que lideramos, tudo que fazemos na casa é para edificar casa para Deus. Eu estou 20 anos servindo ao Senhor, eu tenho 2 filhos hoje, e eles sabem, durante todos os longos anos que eles vivem comigo, que a igreja é a coisa mais importante, que Jesus é a coisa mais importante, e a igreja é importante. Faço tudo pela igreja, e um dia eles vão crescer, e o que eles podem falar de mim no futuro, é que o pai deles gastou a vida inteira pela casa. O que os seus filhos vão falar de você? Meus pais eram reclamões, os meus pais, o meu futuro complicado, a minha vida é complicada. O que os seus filhos vão poder falar? Vai chegar um dia na glória, que os nossos filhos vão falar de nós. O que eles vão falar de nós? Nós podemos deixar um legado. E quando eles olharem para o futuro, os pais e as mães vão falar: meu pai e minha mãe gastou a vida inteira com Jesus. Considerai, Pedro representa resistência ao processo e à presença. Jesus disse para Pedro, ao lavar os pés: se eu não lavar os seus pés, não tenho parte contigo. A Jesus está falando para nós: se vocês não permanecerem em mim, para edificar a casa, não tem prosperidade, não tem comida, não tem bebida. Em outras palavras, Jesus era empolgado para casa. A Bíblia diz uma história que Jesus se perde. José e Maria perdem o menino. 3 dias, eles caminhando pelo deserto, pelo Egito. 3 dias se passaram, perderam o menino. E você imagina, perder uma criança no shopping. Já perdeu seu filho no shopping? Você fica apavorado. Vamos dar um menino, 3 dias perdido. 3 dias, José e Maria, cadê o menino? 3 dias se passaram. Aí eles se dão conta, volta 3 dias. Quantos dias já se passaram, gente? 6 dias perdido o menino. O menino de Jesus está perdido, e agora? Podia ter saído em New York Times, em todos os lugares. Menino Messias, o leão da tribo de Judá foi perdido. Cadê o menino? Volta. Sabe onde o menino estava? No templo, na casa. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que a casa é importante para Jesus. Jesus disse, ele morreu pela casa, ele deu a vida pela casa. A prioridade de Jesus, a satisfação de Jesus era a casa, era a sua missão. E a minha, sua responsabilidade não é mais sacrifício pelos pecados, não é mais o altar de holocausto. Hoje, pessoas são a coisa mais importante. Quando você está liderando a sua célula no sábado, você está edificando casa para Jesus. Quando você sai orar no inferno durante a semana, você está edificando a casa. Quando você reúne a sua família no final de semana e senta à mesa e levanta a sua voz: bendito seja o nome do Cordeiro, você está edificando a casa. Muitas casas serão edificadas esse ano, mas não perca o foco. Vamos se colocar em pé, nós vamos orar.